e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Quantos aqui acham que a gente está vivendo tempos desse? O que a gente tem mais visto por aí é isso, né? Pessoas orgulhosas, pessoas cheias de si, pessoas que zombam de Deus, pessoas que não amam o próximo, pessoas que não estão nem aí para nada. Sim ou não? Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo tempos difíceis. Agora, a questão é que o que fazer diante desses tempos difíceis? A gente tem visto, por exemplo, hoje, algumas pessoas, não sei quantos aqui tem WhatsApp. Quem sabe o que é o WhatsApp? Todo mundo sabe o que é o WhatsApp, né? Quem recebeu alguns recados por WhatsApp falando que hoje teria uma paralisação novamente dos caminhoneiros e tal? Não sei você, mas eu acho que até agora não aconteceu nada. Mas o que isso gera na população? A Júlia estava comentando comigo que ontem ela foi no hospital lá e estava vendo que as pessoas, enfermeiros, pessoas que estavam por lá, estavam comentando, não, porque os caminhoneiros vão virar tudo terrorista. E vão começar a explodir os carros das pessoas que estiverem na fila para abastecer. E tal, e aquele terror, aquela coisa. Meu, será que isso realmente é verdade? Mas o que acontece? Em tempos difíceis, as pessoas começam a ficar desesperadas, elas começam a ficar com medo, elas começam a ficar angustiadas, elas começam a ficar em dúvida, sem saber o que é verdade realmente, sim ou não? A gente recebe às vezes uma notícia no WhatsApp e pensa, puxa, o que será que isso? Será que é verdade? E às vezes a gente caminha aquilo sem pensar se é verdade ou não. Por quê? Porque a gente está indo na onda, não é? E ir na onda nem sempre não, na maioria das vezes não é bom, a não ser que a onda leve para Deus. Amém? A não ser que essa onda seja a onda do rio de Deus, porque qualquer outro tipo de onda não é legal. Mas esse tempo difícil que a gente está vivendo, é comum esse tipo de atitude. Agora, qual deve ser a nossa atitude? Nós como cristãos, como filhos de Deus, qual deve ser a nossa atitude diante de tempos difíceis? Porque a Bíblia fala, é claro em dizer que vão vir tempos difíceis. E a gente está vivendo tempos difíceis. Tempos em que as pessoas não querem saber de Deus. E Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, ou a mitos, algumas versões falam. Mas a gente está vivendo isso, as pessoas, falar a verdade, às vezes, a gente não fala de medo de magoar a pessoa, mas vai que a pessoa fica magoada. E aí a gente, né, mas a verdade tem que ser dita, amém? Sim ou não? Porque se a gente não falar a verdade, as pessoas elas não querem ouvir a verdade muitas vezes. Por quê? Porque a verdade dói, a verdade faz com que a gente mude de atitude. A verdade faz com que a gente olhe para aquela circunstância, não com olhos que muitas vezes a gente está olhando. É difícil às vezes você ouvir alguma crítica. Sim ou não? Já que sou só eu que sou assim. Mas as críticas que vêm de alguém que nos ama, elas são destrutivas ou são construtivas? São construtivas. As críticas que vêm de pessoas que nos amam servem para nos deixar melhores. Amém? Mas eu vou te falar que não é fácil. Por quê? Porque a nossa carne anseia ouvir aquilo que a gente gosta. Só coisa boa. E aqui fala que nos últimos tempos as pessoas vão se cercar de mestres segundo a sua vontade, segundo a sua cobiça, segundo a sua carne.
segundo aquilo que elas gostam de ouvir. E hoje em dia, vamos combinar, você pode ouvir qualquer tipo de coisa na internet. Você gosta, sei lá, você fica aleluiado com um determinado tipo de música. Você só vai ouvir aquela música. E amém, glória a Deus por isso, porque você tem que, se aleluiar mesmo em Deus. Agora, se você ouve só palavras que são fofinhas para você, palavras que só enchem a sua bola, mas não mostram aquilo que você precisa mudar, você está se enganando. Se você só aceita aquilo, não, isso aí não é de Deus, porque não está falando coisa boa para mim. Mas está falando que eu tenho que mudar? Não dá para mudar, eu já estou bem. Se eu fizer mais coisa, eu vou morrer. Se eu jejuar mais, eu vou morrer, eu vou sumir. Se eu me controlar em determinada área, eu vou morrer. Isso tudo é mentira. Mas a gente procura se cercar de mestres que alimentem aquilo que a gente gosta. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar a sã doutrina. E Paulo está falando aqui para Timóteo, eu quero que você pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quando for momento, quando não for momento, crie as oportunidades, corrija, anime as pessoas com doutrina, com a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus, não deixe de declarar a palavra de Deus para as pessoas. Por quê? Porque haverão tempos em que as pessoas não vão querer ouvir. E a gente está vivendo tempos assim. Agora, o que fazer diante desse tempo? O que fazer nessa situação? O próprio apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo. Se você voltar aí no capítulo 2 de 2 Timóteo, as pessoas têm preferido ouvir mentiras a ouvir a verdade. E Paulo fala assim para Timóteo: tu, pois, filho meu, 2:1, 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Mas aqui no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, essas pessoas elas vão procurar esses mestres para si e vão ficar envolvidos só em fábulas. Mas aí ele fala assim, no versículo 5, eu esqueci de ler. Capítulo 4, 2 Timóteo 4, 5, fala assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, o que fazer diante de uma situação, de um tempo difícil? Ser sóbrio. Aí ele fala, Timóteo, eu quero que você, como um bom soldado de Cristo, você não pode se perder com coisas desse mundo. Ele fala, o soldado, você como soldado de Cristo, pense, o soldado, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Muitas vezes a gente deixa se envolver pelos negócios dessa vida e a gente deixa de ser sóbrio, que é o contrário do que Paulo está falando para a gente fazer. Paulo está falando que diante de tempos difíceis, Timóteo, vai acontecer, tempos difíceis virão, em que as pessoas vão preferir a mentira a ouvir a verdade. E nesse tempo difícil, o que você tem que fazer? Você deve ser sóbrio. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela, seja sóbrio. Aí eu comecei a meditar sobre essa palavra sóbrio. E se você for ver, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, em cartas, tanto do apóstolo Pedro como do apóstolo Paulo. E isso parece ser uma regra para a gente ter uma vida que agrada a Deus. Para a gente ter uma vida
diante de tempos difíceis. Quando você pensa em sóbrio, o que vem à sua mente? Qual que é o contrário de sóbrio? Chapado, bêbado, embriagado. Sim ou não? Agora, quando a pessoa está embriagada, o que aconteceu com ela? O que acontece com a pessoa? Perde o controle, perde a consciência, ela fica fora de si. Às vezes ela fala um monte de abobrinha, um monte de asneira. Dizem que uma pessoa embriagada, ela fala a verdade, né? Porque ela não tem vergonha de ferir ninguém, então ela só fala a verdade. Não sei se isso é verdade. Mas a questão é que a pessoa começa a falar, às vezes, coisas que não tem nada a ver, porque ela saiu da sobriedade. Ela parou de raciocinar. O raciocínio dela ficou lento. Bagunçou. Por quê? No caso aí foi por causa do uso de uma droga. O apóstolo Paulo, ele escreve, se não me engano está em Efésios: não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito Santo. Então, o se embriagar com vinho é o contrário de ser sóbrio. Sim ou não? Agora, o vinho, ele não é só, na minha interpretação, às vezes a gente pensa, não, eu não bebo, irmão. Nossa, irmão, eu estou liberto já faz muito tempo. Antes eu bebia, mas enchia a cara, eu ficava o tempo inteiro bêbado. Né? Já fiquei bêbado várias vezes e tal, e fazia festa e tal, e estava embriagado. Agora não, faz anos que eu não bebo, então essa palavra para mim está valendo. Mas tem a segunda parte, enchei-vos do Espírito Santo. Você tem se enchido do Espírito Santo? Mas o embriagar também com o vinho, às vezes a gente pensa no vinho como sendo só a bebida. Mas o vinho também pode representar coisas que trazem alegria. Como a Júlia estava ministrando na última música, que às vezes a gente deixa os prazeres nos seduzirem. E diante de uma dificuldade, diante de um tempo difícil, diante às vezes de uma perseguição no trabalho, diante às vezes de um problema na faculdade, de um problema aonde quer que você esteja, a sua válvula de escape, ao invés de ser correr para os braços do Pai, é buscar aqueles alívios momentâneos. Quem nunca ficou horas ali no Facebook distraindo a mente? É o meu momento de distrair. Amém, irmão? Você está distraindo? Beleza. Mas será que você está sóbrio? Ou será que você está se embriagando de coisas que não edificam? E quando a gente faz isso, a gente deixa de viver a verdade de Deus. A gente fica tão embriagado, o embriagado ele perde a noção da realidade, sim ou não? Pessoas embriagadas fazem coisas horríveis, sim ou não? Quando a gente já experimentou, infelizmente, há anos atrás, tinha a festa do Tusca, né, que eles falam aqui, ela acontecia meio que sem, né, rumo, né? As pessoas faziam o que queriam no meio da rua e coisas horríveis aconteciam. Por quê? Porque era um bando de gente embriagado. Agora existem níveis de embriagamento, né? Embriaguez é a palavra correta, né? Por exemplo, se você está embriagado e você vai dirigir, vai ser uma coisa boa? O que vai acontecer? Pode bater o carro, pode morrer, pode matar alguém, né? Pode provocar um acidente. Agora, pode dormir no volante. Agora, se você estiver no WhatsApp, dirigindo. Se você estiver no Facebook. Eu vi uma vez um negócio daqueles de vídeos divertidos, e a pessoa, ela bateu o carro, e não tinha sido a primeira vez. Veja só que coisa. Ela tinha o costume de parar nas filas e lixar a unha. A mulher, né? Ela parava na fila, a fila não anda, ficava lixando a unha. Só que nessa ela esqueceu que ela estava dentro do carro e o carro não estava com freio, com breque puxado. O que aconteceu? Bam, bateu. Isso já tinha acontecido algumas vezes. Por quê? Porque ela tinha o costume de ficar se distraindo ao volante. Ou seja, a embriaguez, o que é o contrário de ser sóbrio, não é só bebida, mas são distrações.
E hoje em dia, meu irmão, tempos difíceis, as distrações estão por aí a 1000. Sim ou não? O que você mais tem é distração. A gente tem Netflix, eu não tenho. Mas hoje em dia tem Netflix. Tem TV a cabo, né? Essa desgraça eu ainda tenho. Internet, né? O que mais? Celular. O celular hoje em dia está roubando muita gente de Deus. E roubando até a vida das pessoas. Tem gente que morre atropelado porque atravessa a rua olhando para o celular. Tem gente que perde tempo, perde horas a fio com o celular na mão. Tem gente que se perder o celular morre. Ou fica desesperado, fica tão desesperado que a vida dela está ali. Não, a minha vida está ali. Se eu perder meu celular, eu tenho um troço. Por quê? Porque a gente tem vivido embriagado com essas coisas. Agora, tempos difíceis exigem da gente sobriedade. Então, cutuca o seu irmão e fala para ele, seja sóbrio. Ser sóbrio. Agora, o que a gente deve fazer para manter-se sóbrio? 1 Pedro, abre comigo aí, 1 Pedro no capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos, do 3 até o 9 primeiro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção nisso que está escrito aqui. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Deus foi misericordioso conosco. E o que Ele fez? Ele nos regenerou, isso quer dizer que Ele nos gerou de novo. Amém? Deus nos gerou de novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, Ele mostrou para a gente que existe uma vida após a morte. Existe uma esperança. Em Hebreus fala que Jesus, quando venceu a morte, Ele libertou aqueles que tinham medo da morte, que viviam escravizados por medo da morte. E muita gente está vivendo escravizada por medo da morte. Escravizada ao quê? A distrações, escravizada às vezes a religiões, escravizadas a diversas formas de vida. Escravizadas ao medo, ao próprio medo, por causa da morte. Mas eu não sei você, eu tenho começado a pensar diferente com relação à morte. A morte, ela é dura, é doída, ninguém está preparado para morrer ainda. Mas se tem uma coisa que nós devemos nos preparar é para a morte. Porque a morte é fato. Amém? Não tem jeito. É interessante, a nossa cultura não tem cultura de programar a morte no sentido de fazer um testamento, você viu? Não, a pessoa fala em testamento, os filhos já ficam bravos. Não, você está pensando em morrer, que negócio é esse? A família toda se revolta e tal. Não, não pode. Nos Estados Unidos a cultura é diferente, eles pensam, não, testamento, todo mundo tem testamento. A pessoa, por mais nova que seja, tem algum bem, uma bicicleta, já deixa um testamento. Não, a minha bicicleta eu vou deixar para fulano. Não, estou brincando. Mas tem o costume de fazer testamento. As famílias têm esse costume, por quê? Porque pensam na morte como uma coisa natural. E nós temos medo muitas vezes da morte, por quê? Por causa de uma cultura errada, uma cultura longe de Deus. Mas nós, como cristãos, agora a gente precisa pensar na morte. Amém? Só que a morte não é uma coisa ruim, pelo menos para nós que cremos. A morte, na verdade, vai ser uma promoção. Por isso que o pastor Jamê fala, né? Talvez a minha promoção esteja perto e tal, ele até brinca, né? Por quê? Porque vai ser promovido a um novo estágio. Nessa promoção a gente vai receber um corpo igual ao de Jesus. E a gente tem que começar a pensar nessas coisas, porque isso tem que trazer esperança para o nosso coração. A gente vai passar pela morte, mas e daí? Depois da morte eu vou estar melhor. O meu corpo vai ser outro. Talvez eu permaneça com a mesma carcaça, assim, tipo, parecido. Mas eu vou receber um corpo glorificado. Eu vou poder, sei lá, como Jesus, gente. Depois você lê lá, depois que Jesus ressuscitou, o que Jesus fez.
Amém? Aí ele continua: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nós somos regenerados para uma esperança de uma herança que não se corrompe, uma herança que não fica velha, uma herança que ninguém pode tocar, uma herança que ele fala, que está guardada nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, quando Jesus voltar, a salvação vai ser revelada. Amém? Nós vamos completar essa esperança. Aquilo que a gente esperava tanto, não vai precisar mais esperar, porque Jesus já vai ter voltado. Amém? Mas a gente tem fé de que Jesus, de que o próprio Deus tem nos guardado pelo seu poder. Nós fomos regenerados e escondidos em Deus, e Deus agora me guarda. Por que eu estou falando essas coisas e sendo detalhista aqui? Porque isso aqui tem que trazer esperança para nós e vai nos ajudar a nos manter sóbrio. Aí ele continua: nisso exultais, ou seja, você fica felizão nisso, sim ou não? Cara, você vai receber um corpo glorificado. Cara, você tem uma herança que você não faz ideia nos céus, guardada, onde ninguém vai pegar, não vai ter problema de testamento. Ah, não, mas eu não fiquei no testamento. Puxa, olha só, me tiraram do testamento. Não, você já está no testamento. Por quê? Porque você já tem o penhor do Espírito Santo. Sim ou não? Se você de fato é do Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um penhor. Ou seja, Deus deixou algo penhorado, de que é uma garantia de que Ele vai voltar para te buscar. Amém? De que você é dele. E isso tudo tem que trazer alegria. Você tem que exultar no Senhor. Embora, aí ele continua, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, as provações existem, se necessárias. E é interessante isso, que a provação ela vem para contristar, mas se necessário. Ou seja, pode haver um lugar em nós que a tribulação, a perseguição, a dificuldade, né? As provações não sejam necessárias. Mas isso vai depender da minha e da tua resposta diante de Deus. Agora, para que servem as tribulações que nós passamos? Sim ou não? Todos nós passamos por tribulações, por provações, por desafios. Eu vi um pregador esses dias falando assim: se a sua vida com Deus não te traz frio na barriga, você tem que rever os seus conceitos. Porque a nossa vida com Deus é novidade de vida, é desafio. Se você não se sente desafiado a andar com Deus, a fazer coisas por Deus, se não te traz frio na barriga, meu irmão, como que você está servindo a Deus? Pense nisso. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as tribulações, os problemas que nós passamos servem para provar a nossa fé. Por isso que nós, quando estamos passando por dificuldade, você não deve ficar murmurando. Mas você deve estar falando assim: Deus, eu sei que está difícil, eu não estou conseguindo enxergar agora, mas eu sei que isso está rendendo louvor para a glória do Senhor Jesus, quando Ele se manifestar. Eu sei que a minha vida vai render glórias a Ti, diante dessa dificuldade. Por quê? Porque eu estou enfrentando essa dificuldade, olhando para o Senhor e agradando o Senhor. Os meus olhos estão em Ti e na promessa, e não nesse mundo, não nas distrações, não no WhatsApp, não naquilo que traz alegria. Quem gosta aqui de assistir uma comédia? Quem não gosta, meu irmão? Mas se a gente viver de comédia, a gente vai chorar no fim. Sim ou não? Aí ele continua: a quem não havendo visto, ou seja, a esperança, a honra e a revelação de Jesus Cristo, embora a gente não tenha visto Jesus, a gente ama Ele. Sim ou não? No qual, não vendo agora, mas crendo, vocês se alegram, vocês exultam com alegria indizível e cheia de glória. Por quê? Porque a gente tem que se alegrar em Jesus, pela obra da cruz, por aquilo que Ele fez por nós, por essa herança que Ele deixou para a gente,
por essa regeneração que Ele promoveu em nós, por meio da ressurreição dEle. Ele está vivo. Ele está vivo, sabe? Ele não ficou morto no túmulo, Ele não ficou na cruz pregado, mas Ele está vivo. Ele está vivo, isso é real. E a gente precisa se estimular a isso, falar disso uns para os outros. Por quê? Porque isso traz esperança para nós, a gente não fica olhando só para esse mundo. E aí ele continua: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a prova da fé, a tribulação vem para provar a minha fé é provada, eu exulto no Senhor, mesmo não vendo, eu creio que Ele existe, eu me alegro nele, porque eu sei que o fim da minha fé vai ser a salvação. Eu sei que no final eu vou vencer, se eu olhar para Ele, se eu parar de me distrair. Deixa as distrações de lado, seja sóbrio. Aí ele continua, pula para o 13. Por isso, por causa de tudo isso que eu falei, por causa de toda essa herança, por causa de toda essa glória, por causa de tudo que Jesus fez por mim e por você, por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, guarda o teu entendimento, presta atenção na sua mente, guarda a tua mente. Ele continua: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. À medida que Jesus se revela em nós, à medida que Jesus se revela a nós, pela busca, pelas experiências, pela prova da nossa fé, isso tudo traz revelação de Jesus para nós, sim ou não? À medida que nós somos provados, ou a gente vê que Jesus está saindo de nós, ou a gente vê que nós estamos saindo de nós. E se ainda está saindo nós, a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa rever o que a gente está fazendo. A gente não está andando em sobriedade. Aí ele continua: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, deixa aquilo que você fazia de lado. Você era ignorante, meu irmão. Você não sabia o que você estava fazendo, então deixa aquilo lá não te agrada, não agrada mais, não faz parte mais da sua vida. Sabe, vício, às vezes era viciado em série, não perdia uma série, um seriado, meu irmão, isso não faz mais parte da sua vida, deixa isso para lá. Ou outras coisas, outras distrações que faziam parte da sua vida, da minha vida, deixa para lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você chama Deus de Pai, presta atenção como você está vivendo. Se você chama Deus de Pai, olha como está sendo as suas atitudes. Presta atenção à maneira como você está vivendo a vida que Deus te deu. Você está vivendo para ser sóbrio ou você está vivendo para ficar se distraindo? Isso é muito sério. Deus tem falado muito forte isso ao meu coração, que nós precisamos viver sóbrios. Aí ele continua, ora, no 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Você não foi resgatado por qualquer preço de prata ou de ouro. Nem qualquer pessoa pagou uma fortuna por você. Mas você foi resgatado por causa do sangue de Cristo. Ou seja, alguém morreu por causa de mim e de você. Alguém morreu por nós. E esse alguém era a pessoa mais importante que vive. A pessoa mais importante que existe. Ele morreu por nós, ele derramou o sangue dele para nos comprar e para nos dar uma herança que ninguém pode tocar antes que a trombeta toque, antes que nós sejamos chamados, antes que nós sejamos glorificados. Ninguém vai tocar nessa herança. Só que para isso, para eu e você
experimentarmos e tocarmos essa herança, a gente precisa prestar atenção à maneira como nós temos vivido, cingindo o nosso pensamento, guardando a nossa mente de pensamentos ruins, guardando a nossa mente de ideias malignas, ideias de, eu não dou certo mesmo, eu não consigo, eu não posso fazer aquilo. Essas ideias são malignas e são mentirosas. A Bíblia fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Como nós temos vivido? Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos andar prestando atenção em como a gente anda. Um exemplo é assim, imagina o seguinte, você sai da sua casa para ir até o supermercado. A maioria de nós faz o quê? Se preocupa só com a lista, né? Puxa, agora não posso esquecer. Se eu esquecer, a mulher vai ficar brava em casa, né? Nem várias vezes quando eu era criança, minha mãe pedia, Mário, você traz, quero que você traga 2 leites e 1 quilo de banana. Várias vezes eu chegava com 2 quilos de banana e 1 leite, né? Uma vez ela pediu, Mário, vai buscar 6 ovos na sua irmã. Era na frente. Eu voltei com 1, porque eu quebrei 5 no meio do caminho. Então, às vezes a gente está tão distraído, né? Tão embriagado com coisas, que a gente não presta atenção e esquece as coisas que a gente estava fazendo. Por isso que Jesus falou, quando vocês forem, não parem pelo caminho. Não se distraiam com o que está acontecendo à volta de vocês, mas sejam sóbrios. Tenham, assim, consciência do que vocês estão fazendo. Então, se você vai no mercado, meu irmão, antes de qualquer coisa, você é um filho de Deus. E onde você vai, você leva o reino de Deus. Porque você é um emissário do rei. Amém? Você tem uma herança. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não para pensar na herança, a gente não para pensar em quem a gente é em Cristo Jesus. E quando a gente não pensa nessas coisas, não faz sentido a gente anunciar um reino. Porque eu não vivo o reino. Aquilo não está latejando dentro de mim. E eu vejo que essa é a diferença desses homens de Deus aqui na Bíblia. Eles viviam sóbrios. Eles andavam com consciência do que eles estavam fazendo. Então, se eu vou no mercado, eu sei que eu sou filho de Deus, eu vou no mercado, não vou só para comprar coisa, mas eu vou lá para falar do amor de Deus. Eu vou lá para anunciar que o rei está voltando, que eu sou filho dele, e que Deus quer fazer outras pessoas filhas também. E eu vou lá para anunciar as boas novas. Amém? Por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos fez, nos chamou, nos fez filhos. Para que o reino expanda. Amém? O apóstolo Paulo continua. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, mais uma vez ele fala, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive permanente, e é permanente. Amém? A gente precisa se amar uns aos outros, amar aqueles que não conhecem a Deus, amar, e amar como Deus nos amou. Gente, eu era uma pessoa indesejável. Nós todos éramos indesejáveis para Deus. Olhando entre nós éramos indesejáveis, ninguém queria. Mas Deus quis. Deus pagou um preço por nós, porque Ele nos ama. E para Ele nós somos desejáveis. Mesmo quando nós éramos indesejáveis. Mesmo quando nós estávamos no pecado. Mesmo quando nós estávamos embriagados com o mundo, Deus nos desejava. Por que nós não podemos desejar as pessoas do mesmo jeito? Por que nós não podemos amar as pessoas do mesmo jeito? Porque a gente não está sendo sóbrio. A gente não está mantendo a nossa consciência firme naquilo que Deus prometeu. Cingir o nosso pensamento. Amém? O apóstolo Paulo escreve ao povo de Tessalônica, deixa eu achar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala assim,
Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, ele está falando do dia da volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:4. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, nós não somos da noite nem das trevas. Amém? Agora, por que ele fala isso? Ele fala assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ou seja, a luz não raiou ainda sobre eles. Mas nós que temos a luz de Cristo, a luz não pode deixar você dormir e eu dormir. E é isso que Deus está querendo fazer em nós. Brilhar a luz dele sobre nós. A luz já brilhou, amém? Mas se eu e você não olharmos para ela, e a gente começar a olhar só para baixo, a luz perde o efeito. Agora, quando você olha para a luz te atrai. E ela até promove um efeito nos seus olhos, né? A luz cega você para outras coisas. Olha para a luz aí, faz esse teste. Fica olhando para a luz. Agora tenta focar em outra coisa. Você consegue? Durante um tempo você não consegue. E é isso que a gente faz. A gente vem para a igreja, foca na luz. Foca na luz. Foca na luz. Sai da igreja, esquece de focar na luz. Durante um tempo, a gente continua com o efeito daquele foco. E as coisas à nossa volta perdem a função, perdem a distração, perde o sentido. Mas quando a gente deixa de olhar para a luz, as distrações começam a surgir na nossa volta. E as distrações vão roubar a gente da presença de Deus. E o pior, elas podem roubar a nossa salvação. Continuando, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tem um destino pré-determinado para nós. Então nós que somos do dia, o que a gente vai fazer? A gente vai ser sóbrio. A gente vai continuar olhando para a luz. E olhando para a luz. E a luz é a luz que eu não quero outra coisa. E quanto mais eu olho para a luz, menos as coisas à minha volta vão me influenciar. Mais cego para o resto eu vou ficar. E mais perto do meu Senhor eu vou querer estar. E eu não vou ver a hora de Jesus voltar. Até estou rimando. Né? Mas Jesus está para voltar, meu irmão. Só que se a gente não ansiar por essas coisas, se a gente não falar sobre isso, a gente fica letárgico, a gente não tem prazer de falar do amor de Deus para as pessoas. E nós temos células, nossa igreja é uma igreja em célula, a gente precisa ansiar e levar pessoas para a célula. A gente precisa se apaixonar de novo por Deus. Amém? A gente precisa se apaixonar de novo por aquilo que Deus nos deu. Nós temos uma visão de ser uma comunidade de cristãos que transforma a sociedade, sendo e fazendo discípulos. Nós precisamos olhar para isso e desejar isso, e levar pessoas para a célula, e querer falar do amor de Deus, mas se a nossa esperança não estiver nas coisas do alto, a gente não vai ter prazer. A gente vai ficar distraído. Está na hora de a gente parar de se distrair com as coisas do mundo e olhar para a luz. Amém? Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos aqui no sentido de morrer, tá? Vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, o nosso consolo, sabe qual que é? O nosso consolo não é que vai ser eleito um presidente da hora, cristão, que só vai aprovar coisas que os cristãos aprovam. Não é esse o nosso consolo. O nosso consolo é que o nosso Senhor vai voltar. E nós temos uma herança lá. A nossa herança não está aqui. A nossa herança está nele. Escondida nele. Que ele é dono de tudo. E se ele vai voltar, a herança pode ser aqui. Pode ser que a parábola das cidades lá não tem... você foi fiel sobre o pouco, então eu vou te colocar sobre o muito. Vou te colocar sobre várias cidades, porque você foi fiel sobre o pouco.
Se você for fiel às coisas dessa terra, Deus vai te colocar sobre coisas muito maiores. E pode ser aqui, meu irmão. Pode ser aqui, por quê? Porque a nova Jerusalém vai descer do céu para onde? Para cá. Jesus vai voltar para onde? Para cá. Deus vai estabelecer o reino dele aonde? Aqui. Se a gente não pensar nessas coisas, se a gente não ansiar por isso, e não começar a visualizar o reino de Deus se formando hoje, em nós, e não lutar, e não caminhar juntos, nos amando uns aos outros, perdoando as nossas ofensas. Todo mundo se ofende aqui, meu irmão, nós somos humanos. Mas não é por isso que a gente vai deixar de andar junto. Não é por isso que a gente vai deixar de ver potencial em cada um de nós. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Quem sou eu para dizer que você não tem potencial? Quem é você para dizer para mim que eu não tenho potencial, se Cristo morreu por mim? Ele viu valor em mim, amém? Ele viu valor em você. Ele sabe quem você é. E o diabo também sabe, por isso ele quer te distrair. Ele quer te ofuscar com qualquer tipo de distração, meu irmão. Então toma cuidado com o que você tem se distraído. Toma cuidado para onde você tem andado. E vamos caminhar junto. Vamos levantar, vamos nos estimular. Como ele fala aqui, consolai-vos, pois, com isso. Consolai-vos. Dá ânimo uns para os outros. Gente, o povo de Tessalônica teve os bens confiscados por servir a Cristo. Ou seja, a esperança deles não estava nessas coisas. O consolo deles não estava definitivamente nessas coisas. Qual é a maior herança que você tem deixado para os seus filhos? Às vezes a gente pensa, puxa, eu tenho que trabalhar bastante para deixar uma casa, para deixar um carro, para deixar isso tudo. Tudo isso é importante, mas se você não deixar Cristo Jesus dentro do coração dele, se você não fizer a diferença na vida dele, sendo intencional, não vai valer nada. Tudo que você possa construir nessa terra vai ser queimado. Porque nada do que está aqui é eterno. A única coisa que é eterna é o que está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos ser sóbrios. Amém? Fique de pé no seu lugar. E eu queria agora que você orasse, que você colocasse sua vida diante de Deus. Isso, eu ia pedir para você vir. Enquanto o pastor Mateus vai ministrar aqui, você vai orar, amém? Eu creio que você entendeu a palavra, sim ou não? Você entendeu o que o Espírito Santo falou ao teu coração, sim ou não? Então agora eu quero que você ore, que você coloque a sua vida diante de Deus, que você fale com Ele, que você seja sincero com o Espírito Santo. Vai falando, meu irmão, não estou ouvindo tua voz. Pare de pensar nas coisas dessa terra. Pense nas coisas do alto. Onde está o nosso Senhor? De onde virá o nosso Senhor, o nosso Redentor? Ah, Deus. Deus. Deus, vem Espírito Santo, vem sobre nós, Paizinho. Vem despertar a igreja que dorme, Pai. Vem despertar, Senhor. Vem despertar, Senhor, aqueles que estão embriagados, Deus. Vem nos despertar, Deus. Nós não queremos ficar embriagados, Senhor. Nós não queremos ficar, Senhor Deus, sonolentos, Pai. Mas nós queremos ser despertos pela Tua glória. Ser despertos pela Tua luz. Que a Tua luz nos ofusque, Deus. Que a Tua luz nos deixe cegos para qualquer tipo de distração desse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, vem despertar a Tua noiva. Vem nos despertar, Senhor. Vem nos despertar, Senhor. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Papai. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Pede para Ele, vem Senhor, desperta-me, Deus. Desperta-me, Pai, que o meu prazer esteja em Ti, Senhor. Que o meu prazer esteja em Te buscar, Deus. Que o meu prazer, o meu refúgio, o meu refrigério esteja no Senhor.
que não esteja em pessoas, que não esteja no futebol, que não esteja nas amizades, que não esteja nos relacionamentos, que não esteja nas pessoas, mas que esteja no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, vem com Tua luz sobre nós, Pai. Brilha a Tua luz, Pai. Brilha a Tua luz, Deus. Oh Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estampar em nosso coração um desejo pelas coisas do céu, um desejo pelo Senhor, Pai, um desejo por Te buscar, um desejo por Te conhecer, um desejo por estar no Teu reino, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem, Pai, desperta-nos, desperta-nos, Senhor. Vem, Senhor, desperta-nos. Vem. Não queremos ser embriagados pelas distrações desse mundo, Pai, mas queremos ser encharcados pelo Teu Espírito, Deus. Queremos ser encharcados pelo Teu Espírito, Senhor. Esconda-nos em Ti, Pai. Esconda-nos em Ti, Deus. Esconda-nos em Ti, Senhor. Queremos ser sóbrios e pensar nas coisas do alto. Queremos ser sóbrios e não nos distrair, Pai. Queremos ser sóbrios e ter esperança naquilo que o Senhor prometeu, porque fiel é o Senhor quem prometeu, fiel é aquele que fez a promessa. Ele é fiel e vai completar a boa obra que Ele começou. Ele vai completar a boa obra, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não mente. A nossa esperança está em Ti, Deus. A nossa esperança não está em governos, não está nas nações, não está no homem, mas está em Ti, Senhor Jesus. Em Ti, Senhor Jesus. Em Ti, Senhor Jesus. Declare isso. A minha esperança está em Ti, Pai. A minha esperança não está na conta bancária. A minha esperança não está no meu emprego. A minha esperança não está nos meus dons, nos meus talentos. A minha esperança está em Ti. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Deus. Olha, macho. Não sabemos quando Ele virá, mas sabemos que Ele virá. Ele virá como chuva. Ele virá como chuva. Como chuva. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu quero que você declare isso, meu irmão. Ele vai voltar. A situação está difícil, mas Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que Ele prometeu que Ele vai voltar. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sei que Ele me regenerou. Eu sei que Ele colocou dentro de mim uma semente incorruptível, que nada pode corromper, nada pode tocar nessa semente. Ninguém rouba essa semente de mim. Essa semente é o Espírito Santo. É o poder que em nós opera, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Espírito Santo, opera em nós. Opera em nós, Pai. Opera em nós, Senhor. Vem reavivar os dons, Pai. Vem abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você veio para cá essa noite, você estava triste, você estava desanimado, você estava cabisbaixo, você estava com o coração apertado. Ah, Deus, mas o Senhor quer tocar em você nessa noite. Pare
Pare de se distrair. Pare de ter medo de ficar sós com Ele. Pare de ter medo dEle. Oh Deus, nós temos medo muitas vezes de nos aproximar de Ti, Pai. Deus, ajuda-nos a Te conhecer. É o momento de conhecermos o Senhor, porque o povo que conhece o seu Deus fará proezas, mas o povo que não conhece, sofre e é destruído. Nós queremos Te conhecer, Pai. Abra os nossos olhos, Deus. Ei, Jesus, não fuja dEle, não fuja dEle. Deixa Ele tocar em você nessa noite. Deixa Ele tocar o teu coração. Deixa Ele te corrigir. Deixa Ele te corrigir. Ele te ama. Oh, papai, vem nos corrigir, Senhor. Vem nos corrigir, Pai. O Senhor quer nos salvar. O Senhor nos destinou para a salvação, Pai. Nós queremos acordar para isso, Deus. Seja sincero com você. Você e Deus, meu irmão. É você e Deus agora. Eu quero que você abra a tua boca e fale com Ele. Eu quero que você derrame o teu coração diante dEle. O Senhor está voltando. Nós sabemos disso, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, Deus. Queremos cobrir o nu. Queremos visitar os enfermos. Queremos visitar, Senhor Deus, os que estão presos. Porque o Senhor está voltando, Pai. Pare de amar a sua vida. Pare de amar a sua vida, os seus bens, o seu status. Pare de amar. Pare de deixar essas coisas roubar o coração, o seu coração de Deus. Deus, queremos encontrar o Senhor, Pai. A nossa teologia não tem poder para salvar pessoas. A nossa teologia, a nossa explicação não tem poder nenhum para libertar alguém que está cativo. O único que pode fazer isso é o Senhor. Por isso nós precisamos dEle. Precisamos olhar para Ele e parar de nos distrair, achar que está tudo bem. Não está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem. Senhor, queremos o Senhor nos nossos cultos, Deus. Queremos o Senhor nas nossas células, Pai. Queremos o Senhor nas nossas reuniões, Deus. Clame por Ele. Queremos o Senhor, Pai. Queremos o Senhor, Pai. Vem, Senhor, vem. Queremos mais Vem, a Ti. Deus, vem, Deus. Queremos mais a Ti, Deus. Queremos mais a Ti. Queremos mais.
Queremos mais de ti. Diga isso. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti, Deus. Você está disposto a morrer? Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti, Deus. Precisamos de ti, Deus. Precisamos de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Se quebrante diante do Rei. Clame de todo o teu coração. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Sabe, teve um momento na história que a arca de Deus ficou esquecida. A palavra de Deus diz que ela ficou aproximadamente 20 anos esquecida. E quando o rei Davi se tornou rei sobre todo Israel, ele resolveu trazer a arca. E ele organizou carros de boi. Ele fez do jeito dele. E no meio do caminho a palavra de Deus diz que o boi passou por uma pedra, tropicou, e a arca ameaçou a cair. Um homem estendeu a mão e segurou a arca, e ele foi morto, porque ele tocou na arca. Ele tocou de qualquer maneira na presença de Deus. Ele entrou de maneira irreverente na presença de Deus. Nosso Deus é o mesmo. E naquele momento Davi ficou desesperado. Deus, nós estamos fazendo o nosso melhor, nós queremos a tua presença em nosso meio, mas o Senhor matou um homem, Deus. E então eu imagino que o rei Davi perguntou: o que a gente vai fazer com essa arca agora? E se levantou um homem no meio daquela multidão, um homem que viu tudo aquilo acontecer. Esse homem falou: eu fico com a arca, pode levar para minha casa. O nome desse cara era Obed-Edom. Ele levou a arca para a casa dele, e ele passou a se relacionar com aquela arca. Ele entendeu o relacionamento com a presença de Deus. E aquilo foi de forma tão maravilhosa na vida dele, que a casa dele foi abençoada. Tudo que ele tinha foi abençoado. As pessoas começaram a falar: Rei Davi, tudo que o Obed-Edom põe a mão está sendo abençoado por causa da arca de Deus que está lá. Então aí Davi pensou: puxa, eu não soube fazer, mas agora eu vou fazer direito. E ele então vai de novo e traz a arca, porque ele era o rei. E ele trouxe a arca e colocou a arca numa tenda que ele mesmo fez, estabeleceu levitas e tal, e louvores. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem chamado Obed-Edom, ele não conseguia mais viver sem a presença. Ele virou porteiro da arca. Ele foi para pertinho da presença, porque ele não conseguia mais viver sem a presença. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos, e nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras.
O amor é estar na presença de Deus, porque Deus é amor. As obras são lá fora, mas o amor é dentro. A palavra de Deus diz que Salomão orou: Senhor, eu quero, ensina-me a entrar e a sair como meu pai Davi fazia. O rei Davi aprendeu a entrar na presença de Deus. Uma coisa só eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu fique na casa do meu Deus para sempre. Mas ele também sabia sair e guerrear. Nós somos reis e sacerdotes do povo de Deus. Nós somos reis e sacerdotes. Nós precisamos aprender a entrar na presença do rei e a fazer as boas obras lá fora. Se você não entrar na presença do rei, se você não se derramar no amor, não deixar o amor ser derramado sobre você e sobre mim, se nós não deixarmos isso acontecer, as boas obras não vão acontecer. Porque o que nos move é o amor, a fé que opera pelo amor. O amor vem do Pai. Nós devemos aprender esse segredo. Andar sóbrios, entrando na presença do Rei e saindo. Que você não pare de entrar. Que você não entre só de domingo. Que você não entre uma vez por semana, 2 vezes por semana. Que eu não entre uma vez por semana. Que nós entremos todos os dias na presença do Rei. Que só assim é possível andar sóbrio. Amém? Eu quero Deus na minha vida. Sabe, eu quero andar pelas ruas e ao orar com as pessoas, coisas acontecerem. Ao pregar o evangelho, coisas acontecerem. Mas se Deus não estiver conosco, meu irmão, se nós continuarmos nos distraindo com músicas gospel, com pregações que nos animam e que nos distraem, com televisão, com filmes, com internet, com Facebook, com WhatsApp, nada disso vai acontecer. E o meu rei está voltando, o nosso rei está voltando. Ele vem buscar uma noiva. Ele está preparando a noiva dele. Se a gente não acordar agora, vai ser tarde demais. Que nós não sejamos nécios, que nós não sejamos bobos, mas que nós estejamos preparados para a volta do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.